Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi falar sobre a dificuldade que a gente tem perante a vida de falar não. Eu fiquei pensando, sobre o que fazia eu na minha época que eu tinha mais dificuldade, o que fazia eu travar na hora de falar não, o que fazia eu não querer falar, qual era de fato a minha dificuldade. É claro que cada caso é um caso e eu estou falando aqui segundo o meu prisma. Então releve, acolha somente o que fizer sentido para você na sua experiência de vida. Mas em geral, gente, o que eu percebi é que a nossa maior dificuldade em falar não é devido ao medo. E esse medo que é causado na gente não é medo de algo nosso, não é medo da gente, não é medo do futuro, não é medo do desconhecido, é medo do outro. Na maioria esmagadora das vezes, quando a gente tem dificuldade de falar um não, é devido ao nosso medo do outro. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em aceitar um não. Assim como a gente tem essa dificuldade em falar não, a gente tem a mesma dificuldade em receber não. Porque muitas vezes a gente vai sentir que o não que a pessoa dirigiu a gente, a nossa oferta, ao nosso pedido, esse não é sobre a nossa oferta e o nosso pedido. A gente vai sentir que a pessoa naquele momento está falando não pra gente. Então quando a gente pede algo em alguém, oferece algo, dá possibilidades, convida alguém a comparecer a algum evento, alguma festa, se essa pessoa ela fala não, o nosso ego muitas vezes vai achar que o não que a pessoa está dirigindo é um não direcionado a gente. Ou seja, a gente vai achar que a pessoa está nos rejeitando. E é aí que começa o problema. Em um paralelo, gente, esse mesmo medo da rejeição que a pessoa que recebe o não tem, a pessoa que tem dificuldade de falar não, sofre do mesmo medo. Quando ela quer falar não e ela trava na hora de falar, essa trava é por causa do medo. E esse medo, ele é da reação da outra pessoa porque ela tem medo de que quando ela falar não, quando ela não atender a expectativa do outro, o outro vai deixar de aceitá-la, o outro vai deixar de amá-la, o outro vai se afastar, o outro vai a rejeitar. Então, para que o outro não a rejeite, para que o outro não saia, ela prefere falar sim, quando muitas vezes queria falar não. Porque às vezes é causado por uma baixa autoestima, um complexo de inferioridade, por essa pessoa se desvalorizar muito. Então ela acha que mesmo que aquilo seja muito pouco, mesmo que seja uma migalha, ela prefere ficar com aquela migalha, com aquele outro que só tá ali com ela por conveniência, do que ficar completamente sozinha. Porque ela acha que muitas vezes não vai ter a possibilidade de encontrar outra pessoa. Porque ela sendo do jeito que ela é, como ela se percebe muito mal, ela acha que nunca mais vai ter alguém que a perceba, que a olhe. Então quando a gente tá nessa jogada, com essa postura, a gente acha que fazer o bonzinho, que atender todas as expectativas do outro, vai fazer com que essa pessoa não nos rejeite, que vai fazer com que essa pessoa nos aceite.
nos acolha, nos receba no bando, nos inclua no grupo. Só que essa é uma grande ilusão. O que a gente não percebe quando a gente está nessa neura de agradar os outros é que a gente está tentando manipular indiretamente as outras pessoas. No momento que a gente tá ali fingindo ser o bonzinho, querendo agradar todo mundo, querendo satisfazer todas as expectativas dos outros, a gente tá esperando que o outro se comporte da maneira que a gente idealiza. Então a gente muitas vezes vai ter essa postura, mesmo que inconsciente, de pensar que se eu fizer tudo pro outro, se eu agradar o outro, se eu me doar demais, se eu estiver sempre cativo, sempre ali na mão do outro, o outro vai ficar me devendo. O outro não vai sair de perto. O outro vai agir de uma determinada maneira. Ele não vai fugir, ele não vai me desdenhar, ele não vai me rejeitar. Só que quando a gente está agindo através dessa ótica, a gente não está sendo a gente mesmo. A gente está agindo através de uma máscara, a gente está agindo através de uma manipulação indireta. E aí o outro, se o outro nos aceita através dessa armadilha, pelas coisas que a gente faz e não por quem a gente é, então o outro não está nos aceitando de verdade. Essa aceitação não vai preencher o nosso buraco, porque essa é uma aceitação falsa, ilusória, baseada em utilidade e não em quem realmente a gente é. A grande contradição que a gente tem quando a gente fica buscando incessantemente a aceitação do outro é que quando a gente tem a sorte de ter essa aceitação falsa, pseudo-aceitação do outro, ela é temporária, ela não mata a nossa fome. Porque quando a pessoa ela só nos aceita, gente, devido à nossa utilidade, às coisas que a gente faz por ela, aos sims que a gente fala pra ela, essa pessoa, ela desde o começo, ela está nos rejeitando. A pessoa que ela nos rejeita, gente, muito antes da pessoa dizer não pra gente, ela já nos rejeita. Então, antes da pessoa ali escancarar um não, eu não quero, eu não tô afim, a pessoa ela já tá te rejeitando desde o primeiro momento. Só que por conveniência, por utilidade, por você estar ali sendo o capacho dela muitas vezes, ela tá ali te deixando cativo. Ela tá ali deixando você fazer tudo por ela. E não se engane. Quando você já não servir mais, quando ela não tiver mais nada para sugar, para tirar de você, tenha certeza que a primeira coisa que ela vai fazer quando você perder sua utilidade para ela vai virar a cara para você, ela vai se afastar. No momento que essa pessoa, ela achar alguém que faz mais por ela achar alguém que nutre mais ela, que tem mais utilidade que você, ou quando ela achar que já tirou tudo de você, que você não tem mais utilidade, que você já serviu o suficiente de capacho para ela vai virar a cara para você no mesmo momento, ela vai esquecer da sua existência. Então, buscar a aceitação de alguém que já te rejeita desde o começo é um jogo falido, é um jogo perdido, porque a pessoa que te rejeita desde o começo, ela não vai passar a te aceitar. Essa pessoa ela não te percebe, ela não te aceita, ela só tá ali por comodidade, ela só tá ali por utilidade, pelo que você tem a oferecer para ela. Ela não tá ali por quem você é, porque tem afeto, porque tem apreço. E por que eu fiz todo esse rodeio? Simplesmente para dizer, gente, que a pessoa que ela não aceitar o seu não, que ela pôr as próprias necessidades na frente da relação que ela tem por você, que uma pessoa que ela decidir terminar a relação com você, nunca mais te ver simplesmente pelo não que você falou, essa pessoa ela não te percebe, ela não te aceita e ela não merece a sua atenção. A pessoa que ela realmente te percebe, te aceita, te valoriza, por mais que ela se chateie, por mais que ela fique brava, por mais que ela queira descontar em você, queira discutir naquele momento,
Quando aquilo passar, para ela vai ser mais importante a sua amizade, o seu companheirismo, o seu afeto, quem você é. Ela não vai ficar lembrando, jogando na sua cara o não que você trouxe para ela. Ela vai esquecer, porque para ela é mais importante o seu bem-estar. Vamos ser realistas. Se a pessoa, ela realmente se preocupa com você, ela realmente gosta de você, ela realmente tem afeto por você, apreço por você, ela não vai querer que você faça as coisas obrigado, ela vai pensar no seu bem-estar, ela vai pensar em te ver feliz. Talvez naquele momento ela queira descontar em você pelo seu não, ela queira brigar, ela não aceite bem, mas isso é uma questão com ela com ela mesma. Ela vai digerir aquilo. Nós, adultos, nós vamos ter que aprender a lidar com o não. Se essa pessoa ela não conseguir lidar, tiver que lidar com o seu não, tenha certeza que ela vai ter que lidar com o não da vida em algum momento. Não precisa se preocupar. Se não for você que tiver a coragem de falar não para essa pessoa, tenha certeza que vai existir alguém que vai ter essa coragem. Então, gente, não faz sentido a gente ter essa tanta trava em falar não. Quando ela é motivada por um medo muito grande da rejeição do outro. Porque se o outro nos rejeita por causa desse não, se o outro decide cortar o vínculo com a gente por causa desse não, desde o princípio o outro não nos merecia, o outro não nos aceitava. Percebe que o outro não botava a relação, botava a gente como prioridade, ele botava os próprios desejos, os próprios prazeres. Então, no momento que você deixou de atender uma necessidade dela, ela saiu, ela te desdenhou, ela te rejeitou. Então, o que era a prioridade para essa pessoa? Atender as próprias satisfações, os próprios prazeres? No momento que que você não atendeu, ela quis te esquecer, ela quis cortar vínculo. Então, para essa pessoa, o mais importante é que ela tenha as próprias necessidades atendidas. Ela não quer saber de você, ela não quer saber se você está bem. E ela não vai abrir mão de nada da vida dela para te satisfazer, para atender as suas necessidades, porque ela só está olhando o próprio umbigo. Ela é uma pessoa totalmente imatura, muito provavelmente, que ela acha que está todo mundo tendo o tempo todo que atender as expectativas dela. Se não for você, vai ser outra pessoa que vai falar não para ela. Ou então ela vai viver a vida inteira fugindo de nãos e mesmo assim ela vai ter que encarar um não em algum momento. Mesmo que ela postergue essa vida inteira. A gente também tem, quando a gente fala do medo do não, a gente talvez tenha um medo muito grande de conflito, de briga, de discussão. Então muitas vezes a gente vai evitar falar não porque a gente tem medo do conflito externo. Então a gente vai evitar falar não pro outro não brigar com a gente, pra gente não ter uma dor de cabeça, para não ter um conflito externo e causar intriga, e causar briga, e ficar aquele problema todo, aquele conflito todo. Só que quando a gente fala não, quando queria falar sim, ou quando a gente fala sim, quando a gente queria falar não, a gente tá sendo infiel com nós mesmos. A gente tá traindo a gente mesmo, os nossos valores, quem a gente é. Quando a gente faz isso, a gente tá anulando a gente mesmo. E aí você tá ali o tempo todo mediando o conflito, querendo ficar tudo em paz, querendo que não haja discussão, falando sim quando queria falar não, falando não quando queria falar sim, para não causar problema externo. Só que o que a gente não percebe quando a gente faz isso é que a gente pode até estar evitando o conflito externo, mas a gente só está aumentando o conflito interno que existe entre a gente e a gente mesmo. Então você está ali evitando o conflito externo, mas você está pondo uma bomba programada para explodir muito mais tarde, com uma intensidade muito maior. Não se engane que esse conflito interno que existe dentro de você, uma hora vai surgir fora, ele vai ir para fora e aí vai ser uma explosão catastrófica, porque por mais que você queira mediar conflitos, você não tem como controlar o comportamento das outras pessoas.
Por mais boas que possam ser as suas intenções, você não pode fazer isso, você não consegue. Não temos a capacidade de controlar o comportamento de outras pessoas. Então, isso já é um jogo perdido. Se você ficar o tempo todo tentando mediar, tentando evitar conflito, tentando evitar falar isso, falar aquilo, evitando abrir a boca, mas sempre que você evita abrir a boca, você engole sapo, você se sente mal, você se sente em guerra consigo mesmo, você guarda raiva, tenha certeza que a bomba vai explodir pro seu lado e muito provavelmente esse conflito que você tanto tá com medo que aconteça, vai acontecer mais tarde. Porque esse conflito que você tá criando dentro de você, uma hora vai explodir, porque não vai ter mais como você guardar, você aguentar. Então o melhor é que você fale antes que a bomba exploda. Porque quando a bomba explodir, você vai falar sem estrutura psicológica nenhuma. Você vai magoar alguém, você vai falar de forma indevida. Então se você tem que falar um não, fale um não antes da bomba explodir. Antes que o seu conflito interno fique muito grande, antes que ele fique pavoroso e você não tenha como controlar. Não deixe que chegue a um conflito imenso de você com seus valores, com quem você é. Fale não antes que isso aconteça, por respeito a você e por respeito também a quem você ama. Porque com certeza, se você explodir por dentro, você não vai falar de forma amorosa com as outras pessoas e muito provavelmente o que você conseguiria falar de boa, você vai falar com raiva, com agressividade. E isso vai trazer prejuízo para as suas relações. E uma das dificuldades também, fechando aqui o gancho, que a gente tem na hora de falar não, é que quando alguém fala pra gente falar não, né, a gente às vezes é mais sensível, é mais delicado, a gente tem essa dificuldade, a gente tem um tato, a gente procura ter tato pra falar com outra pessoa, é da nossa natureza, é uma habilidade que a gente tem, às vezes a gente é mais empático, a gente procura olhar pro lado do outro. Aí, às vezes, vai ter algumas pessoas que são mais frias, mais secas, mais rígidas com o outro, não tem muita empatia, muita sensibilidade, e a gente vai comentar que não quer em algum lugar, que não quer fazer isso ou aquilo, a pessoa vai falar: ai, se fosse eu falava não na cara, eu seria grosseiro, eu falava mesmo. Porque se a pessoa não gostar, se magoar, que se dane, eu não ligo pra outra pessoa. Aí ela, né, faz aquela pseudo-força, pseudo-empoderamento, né, de começar a falar o que quiser, sem nenhum tipo de tato, sem nenhum tipo de delicadeza, e acha que não tem responsabilidade nenhuma pelo que ela fala, só que as coisas não são bem assim. E aí quando a gente vai pedir conselho para essas pessoas, elas falam dessa forma: ah, fala não mesmo, não se preocupe em magoar outras pessoas, a gente entra em outro conflito, porque a gente é delicado, a gente é empático, a gente pensa nos outros, a gente não quer sair magoando as pessoas que a gente ama. E aí, a gente não quer falar dessa forma grosseira. Só que a gente acha que é tudo 8 ou 80. Ou a gente vai viver engolindo sapo a vida inteira e não vai magoar ninguém, ou a gente vai viver magoando todo mundo falando de forma seca. Só que não precisa ser assim. A gente não precisa agir dessa forma. A gente não precisa falar não de forma grosseira. Então, se você está em consonância com seus valores, você sabe o que você quer, você já lidou com esse medo de rejeição, você sabe o que você sabe falar, que você tem que falar não, que não tem outro jeito, que você tem que se respeitar. A sua única dificuldade aí vai ser como falar não. E aí entra o quê? Entra a sua empatia, entra a sua delicadeza, que muitas vezes você já tem como habilidade. Então, muitas vezes a gente vai achar que a gente é sensível demais, é manteiga derretida demais, só que em vez disso ser um prejuízo pra gente, isso é uma habilidade que a gente tem, que a gente desenvolveu. Então, essa habilidade vai ajudar a gente nas nossas relações interpessoais. Quando você for falar não para outra pessoa, você não precisa falar seco, você não precisa sair magoando os outros, você não precisa ser grosseiro. Por quê? Porque você tem habilidades sociais, porque você tem empatia, você tem tato. Então, você não precisa ser seco. Algum amigo te convidou para um evento, você não precisa falar seco. Não, eu não quero ir. E pronto. Você não precisa falar dessa forma. Você pode falar: fulano, eu gosto muito da sua amizade, eu gosto muito de sair com você,
mas hoje eu não tô muito afim, hoje eu não tô muito disponível, eu não tô com muita energia para sair, eu tô um pouco cansado emocionalmente, mentalmente, eu tô mais afim de fazer outra coisa, eu tô mais afim de ficar em casa. Sabe, hoje eu não tô muito bem, mas a gente pode marcar outro dia, a gente pode fazer um outro evento. Agora não, mas que tal mais tarde? E você fala assim com delicadeza, com seu amigo, com aquela pessoa que você gosta, não precisa ser grosseiro. Fala com tato. Se for uma pessoa mais invasiva, uma pessoa a qual você sabe que você tem que pisar em ovos, você pode falar, por exemplo, então fulano, não vai dar, hoje eu tenho um compromisso inadiável, que eu não vou poder, que eu não vou poder desmarcar, infelizmente, eu já tinha marcado há muito tempo, eu não vou poder desmarcar. Ou então você fala que tem outra programação, ou que está pensando em fazer outra coisa. Não precisa entrar em detalhes, se a pessoa ela for muito invasiva, se ela não tiver muito entendimento, muita empatia, se você tiver que ficar lidando com ela pisando em ovos, não precisa se expor. Então, não precisa falar qual o compromisso, o que você vai fazer, porque se você fala muitas vezes, essa pessoa vai arranjar desculpas. Então, você já manda uma dessa assim, meio... Você fala, né, que você vai ter outro compromisso, que você não vai ter disponibilidade, mas não dá a oportunidade da pessoa ficar xeretando, ficar perguntando o que que é, o porquê, já muda de assunto, já sai, já procura fazer outra coisa, para não ficar entrando nos mínimos detalhes, porque se você abrir sua vida íntima com essas pessoas, muito provavelmente elas vão começar a palpitar e te dar desculpas para que você possa encontrar com ela. Aí você não quer sair com ela, vai encontrar um outro horário, um outro dia, mas às vezes você não quer sair com aquela pessoa em específico. Então ela vai ficar arranjando desculpas. O melhor talvez seja você dar essas desculpas, mas com menos detalhe, com menos profundidade, sabe? Falar uma coisa assim, ah, não vai dar, por causa do compromisso que eu tenho, sem ficar falando o que que é, do que se trata, sem ficar entrando nos pormenores. E depois mudar de assunto se possível. Mas se for um amigo, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você respeita, uma pessoa que você tem apreço, você pode entrar assim em detalhes. Se essa pessoa tiver preparo, você pode falar que não está muito afim naquele momento, que não está com muita bateria social, que não está muito disponível. E, gente, nós somos pessoas, nós somos seres complexos. Às vezes você faz um evento, você tem uma programação com o seu amigo de sair todo mês no mesmo dia, de sair toda semana no mesmo dia. E você tá sempre sentindo sim, sim, sim. Chega uma semana que você sente que você não quer ir. Não adianta você ficar se obrigando, não é bom com você. Então, o que que custa você chegar pro seu amigo? Isso não vai fazer você gostar menos dele, não vai fazer com que essa amizade mine, entende? Você não precisa falar, eu não quero isso. Você fala, eu não tô muito afim hoje, eu não tô muito bem, eu tava com a vontade de fazer outra coisa. E tenta conversar com ele. Se essa pessoa realmente gostar de você, vocês vão achar um jeito de lidar com isso. E aí, gente, se a gente lida com delicadeza, fala não com empatia, com tranquilidade, a gente vai retirar as possibilidades da pessoa se magoar com isso. Vai existir pessoas que vão se magoar mesmo assim? Vão ter sim. Só que a questão é evitar ao máximo ser aquele que planta a mágoa, que planta o mal-estar, que planta a grosseria. Então a gente vai com delicadeza, falar de uma forma afável, sem grosseria, tendo cuidado com as palavras. Mas mesmo que a pessoa se magoe e se sinta ofendida, entenda que você tem o direito de negar, você tem o direito de falar não. E que essa pessoa, por mais que ela tenha dificuldade, ela vai ter que treinar por ela mesma a receber não. Porque como eu já disse, se não for o seu, vai ser o da outra pessoa. Então alguém vai dizer não para ela, ela vai ter que lidar. Se você falou com a maior delicadeza do mundo, com o maior tato, e mesmo assim a pessoa se magoou, se ofendeu, quis brigar com você, quis discutir, não entra na briga, não entra na discussão, sai de perto se for possível, vai fazer outra coisa, não fica tentando se explicar, deixa passar aquela raiva, passar aquela mágoa, porque muitas vezes essa pessoa, se ela tiver alguma ferida, algum trauma, alguma cicatriz de rejeição, ela vai sentir que o seu não é uma rejeição a ela.
Mas não é aquela questão, só que ela precisa de um tempo para digerir. Então, naquele momento, pode ser um conflito muito grande, mas aquilo vai servir de aprendizado para a pessoa conseguir digerir um não. E vai ser importante para ela e para você ter esse aprendizado em falar e receber não. E, da mesma forma, a gente tem que aprender a digerir nãos também, principalmente quando o não é nosso. Às vezes a nossa mente fala assim, a gente está aqui na ansiedade, aqui na ansiedade, nos desejos, tá tudo falando sim, aqui sim, sim. Só que o nosso coração fala não. E às vezes a nossa dificuldade é aceitar o não que a gente tem aqui dentro. Aceitar o não. Porque às vezes a nossa cabeça fala que não é o certo. Às vezes não vai ser aplaudido por outras pessoas. Às vezes as pessoas vão nos julgar, vão falar mal da gente, vão querer se afastar. Mas às vezes a gente vai ter que aceitar esse nosso não aqui. Porque é respeitar a gente. E se a gente não respeita a gente, como que a gente vai viver uma vida saudável, uma vida feliz? Não tem como. E você não precisa sair desse vídeo sendo a pessoa perfeita em falar não. Vai treinando. Tudo sobre autoconhecimento, comportamento humano é um treino. E você precisa ir treinando. Vai fazendo com coisas mais simples, que não tenham tanto problema, tanta gravidade, e aí você vai treinando a sua forma mais doce de falar com empatia, usa a sua empatia, a sua delicadeza na hora de falar, usa isso que você já tem, a sua sensibilidade ao seu favor. E aí você vai aprendendo a falar não e vai lapidando isso. Com o tempo, gente, você vai percebendo, você vai até agradecer quando as pessoas que não aceitarem o seu não quiserem se afastar, porque você vai perceber que elas não te percebiam, elas não queriam, de fato, te olhar, te aceitar, elas queriam utilidade, elas queriam o que vocês tinham, o que você tinha para oferecer para elas queriam suprir ali a própria vaidade, o próprio ego, elas não estavam preocupadas com você. Então você vai agradecer por elas terem saído, porque quando essas pessoas saem da sua vida, elas abrem espaço para que pessoas que realmente se importem com você apareçam. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante, que quando você começa a se posicionar de forma amorosa, fala não, quando quer falar não, fala sim, quando quer falar sim, sempre com delicadeza, sempre com carinho, você vai perceber que as pessoas vão te respeitar mais. As pessoas não vão te desrespeitar, mas tanto que elas te desrespeitam agora, porque você vai começar a se respeitar. E esse seu respeito que você tem por si mesmo, as pessoas vão começar a perceber que tem uma coisa diferente em você tá mais posicionado, você tá mais confiante, você vai transmitir essa confiança para as outras pessoas, porque você tá em consonância com seus valores, você tá respeitando a si mesmo. E é isso que faz a diferença na nossa vida, a gente respeitar a nós mesmos. Então não negligencie o não falado, o sim falado quando tem que ser falado sim, o não quando tem que ser falado não. Você não precisa falar não com grosseria, você não precisa ir contra a sua natureza, falar com grosseria, não ligar para os outros. Você pode falar não com generosidade, com carinho, com alegria. Você pode falar não e mesmo assim amar as outras pessoas. Você pode falar não para um amigo e continuar sendo amigo dele. Você pode falar não para um parceiro e continuar sendo um parceiro dele. Você não precisa viver de uma forma tão radical, um 880, vivendo com medo da rejeição, um medo de que as pessoas te abandonem, simplesmente por você ter dito não. Se as pessoas te abandonaram por um simples não, perceba que desde o começo elas sempre te rejeitaram. Eu vou terminando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, tenha feito algum sentido, tenha mexido um pouco aí no cabeção de vocês, tenha posto ele para funcionar, tenha ativado o coração de vocês aí, posto ele para sentir mais, saído um pouco assim do racional e do mais pro sentimental, saído um pouco mais aqui do medo e ir pro coração, ir pra certeza, ir pro ser. Espero que tenha passado tranquilidade aqui, carinho, através das minhas palavras. Eu agradeço cada um que comenta, cada um que assiste. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Lembre-se que tá tudo bem sempre.
Espero vocês na próxima, pessoal.